Oi, minha galera vascaína, aqui é Ricardo Rigas, falando pro canal Negão Vascaíno na Cozinha. Estou na minha sala, né? Eu saí lá do meu cenário costumeiro, estou aqui sentado. O gol acabou de acabar a partida, né? O Vasco venceu por 2-0, né? No finalzinho, último lance do jogo, o Verratti fez o segundo gol, né? Vou falar do jogo, né? Basicamente falar do jogo do Vasco contra o Madureira. Vasco, primeira vitória na Taça Guanabara, né? Com o time titular, estreia do técnico Fábio Carille, né? Vamos conversar um pouco sobre esse jogo, né? Algumas impressões que eu tive, falar sobre tática. Curta, deixe seu like, né? Compartilhe, se inscrevam no canal e vamos conversar a respeito desse jogo, né? O Vasco começou a partida no primeiro tempo, tocando bem a bola, né? Meio campo muito dinâmico, né? Com o Jair, Tietê, o Paulinho e o Felipe Coutinho, né? O Coutinho um pouco, ele não chegou tão perto da área, né? Ele estava mais trabalhando intermediária. A série de 3 do Vasco foi interessante, porque a hora, né, vinha para o lado esquerdo. O que estava fixo era o Lucas Oliveira pelo lado esquerdo e pelo lado direito o João Vitor, e no meio havia o revezamento dos meias, né? Uma hora o Jair pegava essa bola no meio, outra hora era o Tietê, outra hora era o Paulinho, e revezava nessa série de 3, né? Os dois laterais, tanto o PH quanto o Lucas Piton, faziam em tese, dar profundidade à equipe do Vasco, só que não apareceu, essa profundidade não aconteceu no jogo, né? Ela mostra a necessidade de jogadores de lado de campo que o Vasco precisa ter, né? Como o Vasco não tem jogadores de lado, então ele tem a bola com jogadores de meio, trabalhando a bola, né? Primeira partida, né? Mas o taco de bola também interessante. E aí, numa jogada do zagueiro do Madureira, que ele pegou uma bola lá na lateral direita da defesa do Madureira, ao invés de ele espanar para a lateral, ele jogou para o meio. A bola subiu, caiu no peito do Tietê, que matou a bola, foi para dentro da área, deu assistência para o Paulinho fazer o primeiro gol do Vasco, né? O Paulinho, depois disso, ficou emocionado, foi uma emoção muito grande para ele, porque ele passou aquele tempo todo, né, no estaleiro, tudo, foi agradecer ao médico que fez o serviço, até meu xará, doutor Ricardo, né, que tratou do Paulinho ano passado. E aí o Vasco deu uma parada, né? Ele deu uma parada, ele fez 1-0 e se acomodou no placar. E o Madureira começou a gostar do jogo. O Madureira foi, né, com o Wallace no lado esquerdo do ataque do Madureira, um jogador interessante, jogador novo, muito bom jogador. Ele partiu para cima dali do lado esquerdo da direita da defesa do Vasco, né, que era composta pelo João Vitor e pelo PH. Fez jogadas interessantes, o Madureira jogou alguns escanteios, tudo. Mas nada que chegasse a dar um perigo imediato de gol contra o Vasco, né? E o primeiro tempo acabou, 1-0. Aí veio o segundo tempo, começou no mesmo ritmo do final do primeiro tempo, mas tocando a bola, o Madureira tentando pressionar um pouquinho, né? Aí já começou a aparecer o cansaço dos meias, né? Que é o início de temporada. O Coutinho cansou, o Paulinho também deu uma cansada, né? E aí o Madureira ficou aquele jogo de reme-reme no meio, assim, entre intermediárias. E aí o Vasco começou a fazer alterações, né? Entraram o Maxime Domingues, entrou também o Matheus Carvalho. E o que aconteceu? Deu uma dinâmica maior no meio de campo. O Maxime fez jogadas interessantes ali pelo lado direito do ataque do Vasco. Ele começou a fazer aquela dobradinha também para voltar na ajuda de marcação junto com o PH, né? E o jogo rolando, o jogo estava ali, tal, aquela coisa toda. E poucas jogadas de perigo para o Vasco. O Vasco deu uma diminuída no ritmo. O Vasco caiu de produção no segundo tempo, né? Voltando a falar, necessita-se de jogadores de lado para você ter uma variação de jogadas, tá? Como já conversamos lá quando o Carille começou, quando o Carille fez aquele jogo treino, né, contra o Porto Real, que foi 7-0, eu comentei no aspecto tático, né, que ele gosta de trabalhar com 4-2-3-1, mas como ele não tem jogadores de lado, ele fez a série de 3 justamente tentando botar tanto o Lucas Piton quanto o PH
para ser essa profundidade, para esse desafogo. Só que o PH ainda é veloz. O Lucas Piton não tem essa velocidade. Ele carenciou muito. O Carille, no primeiro tempo, inclusive, comentou, né, da cobertura. Ele queria, não, sobe Piton, sobe. O Piton não tem como subir porque não tem recomposição. Aí o Jair, ele teve que puxar o Jair para fazer essa recomposição no lado esquerdo da defesa do Vasco, né? Porque a gente sabe que o Lucas Piton não volta, né? Assim, quando ele volta, volta quebrado, aquela coisa doida que a gente já conhece do Lucas Piton. Aí veio as substituições, veio a substituição que deu uma mudadinha no jogo, né? O Coutinho cansou no meio de campo. Aí o Carille pegou, tirou o Coutinho e botou o Payet, né? Para jogar ali no meio, né? E aí o Payet começou a aumentar mais o ritmo de jogo, junto com o Maxime. Teve uma bola que, porra, o Payet deu uma arrancada ali no meio de campo, tocou para o Maxime pelo lado direito. O Maxime, ao invés de devolver essa bola pro Payet, ficou chutado todo desequilibrado com a perna canhota. Ele tentou ajudar o corpo, mas bateu mascado, muito ruim, né? Que o certo era ele tocar a bola de novo no Payet, para o Payet tentar concluir para gol. E o jogo foi continuando naquele mesmo ritmo, né? O Madureira ia, tudo. Aí um escanteiozinho ali, um escanteiozinho aqui, chutes, muitos chutes sem direção para o gol, né? E veio a substituição que aconteceu. O Verratti, ele não apareceu o jogo inteiro. Por quê? É um centroavante pesado, é um centroavante que joga bem dentro da área, é forte no jogo aéreo, só que ele não tem mobilidade. Então, ele necessita das jogadas de lado, ele necessita tanto das subidas dos laterais ou dos pontas, quem estiver caindo pelo lado do campo, para cruzar essa bola para ele aproveitar o que tem de melhor, que é o jogo aéreo, né? Incrível. Entrou o Pumita, né, Pumão Rodrigues, né? Substituiu o PH, né? E entrou depois ficou até o final do jogo, né? Então aí o jogo foi rolando. Aí o Madureira tentando naquele finalzinho, o técnico do Madureira tirou um zagueiro, colocou um atacante para tentar empatar o jogo, né? Deu 6 minutos de acréscimo. E nisso veio a jogada que foi... A jogada matou a partida. O jogador do Vasco pegou a bola no meio de campo, tocou a bola para o Payet correu. O Puma Rodrigues saiu na velocidade pelo lado direito, o Verratti acompanhou lá do outro lado. O Payet rolou para o Puma Rodrigues cruzou na área. O Verratti nem precisou sair do chão. A bola foi um passe, foi como se tivesse dado a bola com a mão para o Verratti. Única chancezinha. Mas claro que ele perdeu uma bola mascada ali, que também o Payet tocou para ele, o Coutinho ainda estava em campo, tentou jogar para tentar bater para o gol, aí demorou muito. Aí ele tocou a bola para o meio, o Verratti estava mais para o lado esquerdo dentro da área, da grande área. Aí ele tentou ajeitar a bola, demorou para bater, ele era para bater do pé esquerda, ele demorou a ajeitar a bola, aí bateu mascado com o zagueiro, foi tiro de meta. Fora essa jogada, o gol que ele fez de cabeça, tranquilo, sozinho, e deu os números finais ao jogo. Tanto que foi o último lance da partida, logo que o Verratti fez o gol, o árbitro encerrou a partida. E esse árbitro que apitou hoje, ele não gostava muito de falta não, ele parou muito o jogo não, o jogo foi com ele, ele não marcou, ele não era muito de marcar falta não. O nosso querido apitador, nosso querido árbitro, ele não deu muita falta não, ele foi deixar o jogo correr. Entendeu? Alguns lances até eu achei que foi falta, tanto contra o Vasco quanto a favor do Vasco. Mas nem era com ele, não. Ele pegou e continuou o jogo como se nada estivesse acontecendo. Entendeu? Então, o que eu posso falar dessa partida, né? Interessante foi o placar, 2-0. Fizemos mais 3 pontos. Encostamos lá na 5ª posição, né? Colado lá na 5ª, 6ª posição. Ali, colado. O Fluminense ganhou hoje também, venceu por 2-1 contra a Portuguesa, foi a 5, então essa vitória foi importante, porque o Fluminense também estava atrás, e se o Vasco não ganhasse hoje, o Fluminense ultrapassaria o Vasco, né? Então o Vasco venceu, está com 6 pontos, né? Domingo pega a Portuguesa, em São Januário,
e foi excelente. Então, o que vamos analisar o jogo como aconteceu, assim, as observações que eu fiz em relação à partida de hoje, né? É uma estreia, início de trabalho do Carille, o time titular começou jogando hoje. A gente sabe que, a parte física, você tem, com o decorrer da temporada, você tem essa parte física sendo aprimorada, né? E o entrosamento ali no meio, o aspecto positivo foi esse, né? Foi entrosamento no meio, um meio muito dinâmico, trabalhando bem a bola, né? A defesa com o Lucas Oliveira e com o João Vitor, né? Também firmes, não comprometeram. Bons zagueiros jogaram bem. O Madeira deu trabalho no primeiro tempo, deu um certo trabalho no segundo tempo, mas a defesa se postou bem, tá entendendo? Eu não vi tanto o Piton tomar bola nas costas como tomou no ano passado, então isso já é um dedo do Carille, tá? Como ele estava falando de recomposição, né? Então, o aspecto positivo foi esse. O negativo foi que o Verratti ficou praticamente a partida inteira sem fazer nada. Ele só estava ajudando o Vasco na bola aérea defensiva. Porque o Vasco não tem jogadores de profundidade, porque não tem jogadores dessa profundidade. Entendeu? O DVD melhorou, mas a visão de volta ainda não é para instalar de dedos. O Alisson vai ter que tirar a placa da perna, vai ficar mais um tempo parado. Entendeu? A molecada da base que poderia fazer essa função não está preparada ainda. Sou completamente contra a improvisação de jogadores. Pegar o Leandrinho, colocar na lateral esquerda, pegar o Paulo Ricardo, ou pegar o Puma, colocar. Sou completamente contra. O Vasco tem que ir ao mercado para conseguir jogadores de lado de campo. Tá? O Jean David também não é confiável. O Maxime, ele é mais meia do que. Ele pode jogar pelos lados, mas ele não tem velocidade para jogar de ponta. Ele é mais um meia ofensivo, entendeu? Então precisamos de jogadores de lado com velocidade para poder sim aproveitar um dos pontos fortes da equipe, que é o Verratti, que é um artilheiro. Tanto provou que passou o tempo praticamente todo do jogo sem pegar na bola, e o último lance da partida ele estava lá para cabecear a bola para o gol e dar nos finais a partida, né? Então, voltando a falar, vai jogando 4-4-2, Alex Teixeira, sabe, ele foi colocado ali justamente para tentar dar mais uma mobilidade, mas não dá. O Alex Teixeira não tem velocidade, o Coutinho não tem velocidade, o Tietê e o Paulinho tem, mas eles têm também a função dupla de recompor o sistema defensivo no meio. O Jair é lento e também está ali mais atrás, mais plantado atrás ali entre os zagueiros e os meias, ali trabalhando entre intermediários. Dificilmente você vai ver o Jair dentro da área, dificilmente você vai ver o Jair na ponta, sabe? Então, é necessário o Vasco ter jogadores de lado de campo. Os antigos pontas, né? Que até o Ricardo Rocha estava lá, porque mudou, não sei o quê, a nomenclatura mudou. São os pontas, cara. O cara que tem a função ofensiva de atacar pelos lados do campo. Eram os pontas, tanto ponta direita quanto ponta esquerda. Tá? Então, o Vasco necessita. O futebol mundial trabalha com jogadores de lado de campo, gente. Tá entendendo? Então, o Vasco necessita desses jogadores. Tem que procurar jogadores dessas características. De jogadores de lado de campo, para poderem dar suporte ao Verratti. Porque só os times que vão jogar contra o Vasco, para frente, os times da primeira divisão, né, vão jogar contra o Vasco atacando. Então você vai ter o contra-ataque, você tem que ter jogadores velozes para puxar esse contra-ataque. Entendeu? Ofensivamente, você dá essa profundidade maior e no contra-ataque você tem essa velocidade desses jogadores de lado para puxar o contra-ataque e aproveitar que a defesa do cara lá está atrás, da defesa do time que está nos atacando, está avançando, está com a linha chegando mais à frente, daí você pega esses jogadores de lado e mete o avanço. Entendeu? Então, é necessário para o esquema tático do Carille. Tá? O Carille gosta de jogar no 4-2-3-1. Isso ele já falou, ele já confessou isso, ele já declarou em entrevistas que ele gosta de jogar no 4-2-3-1. Né? Essa variação de hoje e dos jogos do Vasco, né? Nesse campeonato, até você ter essas peças,
ele vai jogar nesse esquema, 4-4-2, né? O 4-3-2-1, poucas jogadas de lado, tá? Eu volto a dizer, o Piton, ele tem um ótimo cruzamento, mas não é um jogador veloz. O PH, ele tem velocidade pelo lado direito. Ele tem velocidade. Como o Rodrigues também é veloz pelo lado direito. Mas pelo lado esquerdo, o Leandrinho, ele é mais veloz do que o Lucas Piton. Tá entendendo? Então, você já viu, e nós já vimos hoje que essas alternativas de lado de campo para a profundidade hoje não deram certo, não funcionaram. Funcionou quando o Puma Rodrigues pegou um contra-ataque pelo lado direito, foi embora, Paê tocou, ele cruzou para o Parretti e fez o gol. Não chama de contra-ataque. De ataque, entendeu? Muito incipiente, certo? Mas, volto a dizer, valeu pelos 3 pontos, né? Fizemos 6 pontos, somos invictos no campeonato. Esperamos agora, domingo, fazemos mais 3 pontos para poder aí começar a encostar no bloco do G4 para poder pegar uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, porque já garante vaga na Copa do Brasil de 2026, né? Que o Campeonato Carioca só serve para isso. Só serve para pegar a vaga na Copa do Brasil. Não dá taça, não dá premiação em dinheiro, nada disso, né? E eu vou colocar só uma pimentinha no final, sabe? Cadê? Agora, viu, Branca, a polêmica não adiantou nada? Foi boba, imbecil? Vamos jogar bola, trabalhar em silêncio, entendeu? Não responder esse tipo de provocação. E o que importa é trabalhar dentro do campo para fazer o Vasco mais forte. É isso que importa para a torcida. A torcida de Manaus está de parabéns, deu uma força gigantesca, né, para o Vasco lá em Manaus. Eu morei em Manaus, 6 anos. Manaus é uma cidade que inspira Vasco, respira Flamengo, né? Então, se você botar 12 clássicos, Vasco e Flamengo, botar um clássico de janeiro, um clássico por mês, em Manaus, Flamengo e Vasco, ou o jogo do Vasco, esses jogos vão lotar. Sempre vão lotar, sempre vão lotar. O Manauara, o amazonense, adora o futebol carioca e tem muito vascaíno. E volto a dizer, a torcida de Manaus está de parabéns, desde a recepção no hotel, entendeu? E os jogadores também retribuíram esse carinho da torcida, no estádio, vibrando, torcendo, batendo palmas, você não viu uma vaia, sabe? Isso que é bonito, isso que é legal, e foi muito bonito ver o Vasco lá em Manaus, né? Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Negão Vascaíno na Cozinha. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.